Então vamos lá, Quando né? quiserem, quando quiserem, pode iniciar. Boa noite a todos. Meu nome é Cassiano. Eu e meu grupo a gente vai apresentar o projeto de treinamento e desenvolvimento da empresa Sul América. A gente elaborou algumas ideias em relação ao treinamento e desenvolvimento da Sul América e o grupo é composto pelo Davi Freire, eu, Cassiano, Rayane Costa, Rayane Santos, o Roberto França e o Ronald Tadeus. Nosso orientador é o professor Eduardo Capote. Muito obrigado, professor Eduardo. E aí a gente vai iniciar o histórico da empresa Sul América. A Sul América, para quem não conhece, ela foi fundada por Dom Joaquim em dezembro de 1895. A Sul América tem mais de 126 anos. É uma companhia nacional de seguros bem conhecida, bem famosa. Ela começou no mercado brasileiro com diversos produtos inovadores. A Sul América ela tem um foco de assegurar a proteção financeira e dar um conforto para os clientes, superando as expectativas deles. A Sul América ela tem algumas linhas de seguros que todos provavelmente têm conhecimento, seja na saúde, na linha de viagem, na linha de vida, odontológico e automóveis. Além de outros segmentos, também a Sul América investe em previdência privada e capitalização. A gente vai fazer um pouco da introdução do que seria o nosso projeto, né? Nos dias atuais, é tido como peça-chave no processo de desenvolvimento da organização, e, nesse sentido, torna-se necessário pensar que, em um mundo capitalista, o ser humano constitui-se uma das maiores riquezas das organizações. Mesmo diante de tantas inovações, eu acredito que uma empresa, é importante enfatizar que uma empresa de treinamento que não tenha um treinamento, ela não se renova com o passar dos anos. E mais importante ainda, a gente entender que o trabalho humano é de extrema importância. Então, nesse projeto a gente vai ver alguma coisa em relação a treinamento e desenvolvimento organizacional, os seus principais conceitos e indicações sobre as etapas dos processos. A gente destacou a importância da educação continuada e dos estudos dentro dos processos de treinamento e desenvolvimento, como fator para crescimento e importância e permanência de uma organização no mercado. A gente elaborou alguns objetivos específicos. Então, o nosso projeto ele tem conhecimentos teóricos acerca da importância da aplicação do treinamento e desenvolvimento nas organizações e tem por objetivo analisar a importância da aplicação do treinamento e desenvolvimento. Alguns objetivos específicos a gente gostaria de enfatizar com a empresa Sul América, seja ele destacar os principais conceitos sobre o treinamento e desenvolvimento, descrever as principais vantagens de sua aplicação, levantar as informações sobre as principais etapas dos processos de treinamento, destacar também a importância da educação e dos estudos dentro dos processos de treinamento e desenvolvimento. Esses são alguns dos objetivos específicos que a gente identificou na Sul América, que é uma empresa que já tem um histórico de treinamento e desenvolvimento, mas aí a gente viu que precisava aperfeiçoar. E aí a gente entra na análise de processos da empresa. A empresa ela já promove treinamentos constantes. A Sul América já tem isso na sua cultura, né? Ela já tem um treinamento bem forte, bem presente. A gente tem um intuito de manter os colaboradores, na verdade, a Sul América tem o intuito de manter os colaboradores capacitados, cientes das normas e do procedimento da companhia e do órgão regulador. Desenvolver as competências e alinhar os objetivos estratégicos. A gente já sabe que a Sul América ela tem uma plataforma que se chama Universas, onde todos os funcionários têm acesso através de qualquer navegador. Então, isso é um facilitador que a empresa tem, né? Permitindo que a educação ocorra de uma forma contínua e de acordo com a disponibilidade de cada colaborador. A gente identificou que a Universas é uma plataforma que a Sul América já tem, porém a gente identificou que precisa ter algumas melhorias em relação ao seu processo e esse processo
de desenvolvimento, de treinamento e tudo mais. A Universas é uma plataforma que já tem, né, na empresa Sul América, porém nada é tão bom que não possa melhorar. Eu encerro minha apresentação por aqui. Vocês vão ficar agora com o Roberto. O Roberto vai falar um pouco sobre a nossa proposta de mudança para a Sul América em relação à plataforma Universas. A gente está focando bastante na questão de ser online devido à pandemia, então vocês vão ver isso bastante presente na fala do Roberto. Eu agradeço a todos, espero que todos tenham paciência comigo, em nome de Jesus, e obrigado, e agora vocês vão ficar com o Roberto. Boa noite a todos, meu nome é Roberto França, vou dar seguimento aqui ao nosso projeto da Sul América. A nossa proposta de mudança aqui, a empresa ela dispõe de uma plataforma, né, de ensino à distância, uma universidade corporativa de treinamento e desenvolvimento, né, que é a Universas. Porém, ao analisar todo o processo e a plataforma já disponível aos funcionários, ela optou por aperfeiçoar esse processo com algumas sugestões de treinamentos online, em função ao momento atual do mundo, devido à pandemia que nós estamos vivendo aí, decorrente a esse momento, a empresa está atuando em home office. Para aprimorar o processo, elegemos 3 treinamentos online que a empresa não adota, que é a gamificação, a mentoria online e o podcast. Esse tipo de treinamentos online, ele tem como objetivo, né, trabalhar a capacitação das pessoas nas empresas de uma forma inovadora, né, mais dinâmica e sem a necessidade, né, como a gente está no meio pandêmico, sem a necessidade de deslocamento físico, né, e investimentos absurdos. Pode passar o slide aí, por favor. A forma de operacionalização da empresa, né, ela analisa os treinamentos já existentes na plataforma Universas, que é uma equipe que elabora uma pesquisa e analisa os conteúdos dos treinamentos na plataforma para que haja, né, uma renovação dos conteúdos e a introdução de umas novas ideias de treinamento. Ela contrata uma empresa aqui, a gente vai fazer a contratação de uma empresa para fazer o ramo da gamificação, que ela entra em contato com o site da empresa Engage para orçamentar e conversar com os especialistas disponíveis para ajudar a montar as experiências de aprendizagem conforme as necessidades da empresa. A gente contrata um site para produzir todos os podcasts, entra em contato com o site para orçamentar a criação e edição de podcasts, todos eles voltados para a necessidade da empresa, desenvolvimento em episódio por semana, durante determinado período aí. Contratar um especialista para fazer toda a mentoria online, que é uma pesquisa feita por um profissional com competências para fazer a mentoria, voltada aí para as necessidades da empresa, realizada aí, que é realizada a cada 15 dias, com 1 horinha de duração por semana. E fazer a avaliação de reação dos novos treinamentos, que consiste em elaborar um questionário, né, para fazer a medição e a percepção dos funcionários quanto à sua satisfação ao participar dos novos treinamentos online. Pode passar aí, por favor. E aqui está nosso cronograma e orçamento, que ele consiste na contratação das 3 empresas, no qual é a empresa Engage, a empresa Endeavor e a IMA. Todas as empresas elas terão a duração de 90 dias, todas com o seu início e término listado no slide, com um orçamento total avaliado em R$ 6.500. Pode passar o slide, por favor. O nosso retorno esperado, né? Sabemos que é possível otimizar tempo e custo nos treinamentos dos seus colaboradores, além de reduzir esforços, né, com as logísticas e materiais. Com essa aplicação de novos treinamentos sugeridos e aplicados na empresa, é possível a gente alcançar tais resultados como a melhoria no nível de engajamento, a nossa integração de novos colaboradores, o nosso aumento das vendas, acelerar todo o processo de aprendizagem e está fortalecendo aí a memória de longo prazo.
Pode passar aí, por favor. Com a elaboração aí desse artigo composto aqui hoje, foi possível observar que o treinamento ele é uma ferramenta estratégica no desenvolvimento organizacional. Mas para que o treinamento seja eficiente, eficaz e efetivo, é necessário ter um planejamento aí bem elaborado com o que foi visto. Entendeu? E aqui a gente encerra a nossa apresentação. Novamente fazer os agradecimentos aí aos nossos professores Eduardo Capote e a Fabiana, que nos deu total apoio aí e suporte para que possamos realizar esse projeto. E obrigado a todos aí que me ouviu. Muito bem, tranquilinho. Foi até rapidinho, ó, 10 minutinhos, um pouco mais de 10 minutos. Tá ótimo. Muito bonito. Professor, tem alguma coisa aqui que a gente precise mudar, implementar ou falar lá na hora da apresentação definitiva? Não, eu só, eu acho que eu já tinha visto, né, eu acho que eu tinha visto o trabalho, eu não lembro direito quando eu vi, hoje é que eu percebi aqui que, de repente, eu acho que você pode, depois a gente pode dar uma revisada nesse custo no seu orçamento aí, que eu estou achando muito baixo. O custo, o orçamento seu, como é que está lá? Gamificação, 1.000 e poucos reais, não é? Professor, eu que fiz a tabela e a pesquisa, Você pesquisou foi a direito, própria tinha empresa isso mesmo, os eu valores? consultei e foi esse valor mesmo. Ah, então Entendeu? tá. Eu não queria botar também muito exagerado devido à questão que com a própria pessoa, às vezes, a própria empresa. Por isso é que eu falo que é uma empresa grande, né? Sim, professor. Esse custo é mensal, né, durante o prazo de 3 meses. Ah, é Duração uma de 90 mensalidade. dias, isso. Ah, tá. Não, então tá. Não, se você pesquisou e achou isso mesmo, então tá certo. Então seria bom a porque- gente colocar isso no cronograma, não? Para as pessoas entenderem. Então também dá uma ideia de que é um negócio muito baratinho também. Para uma empresa tão grande, a Sul América é uma Exato. empresa gigantesca, tem muito funcionário. Exatamente. Aí você apresenta uma proposta de mudança com um orçamento muito baixinho, dá uma ideia, assim, o cara lá fica, alguém que estiver assistindo lá vai pensar, mas só isso, só para implementar uma mudança, um negócio que é uma gamificação, uma mentoria. Mentoria está 6 e tanto, né? Os outros 2 é que está 1.000 de um e 1.000 do outro. Mas se você pesquisou e o valor que você encontrou, os orçamentos que as empresas foi esse, então tá certo. Então tudo bem. Eu só acho, então, que você deveria colocar o valor total. Se é 1.000 por mês, então coloca 3.000, entendeu? Quanto vai ficar? Ou então deixar claro que aquele valor ali é mensal. A gente pode adicionar isso na própria apresentação. O próprio Cassiano avisar, não, é o Roberto, né? Isso. Falar sobre essa questão de que é mensal. Tá bom. Afirmativo. Deixar mais explícito. Show de bola. Aí sim. Foi? Eu estou vendo sua tela. Ok. Boa noite a todos. O trabalho fala sobre o projeto de avaliação e desempenho. O grupo é formado pela Amanda Silva, Amanda Silvestre, Eduardo e eu, o William. Desde já agradecemos a professora Fabiana pelas aulas e a orientação do nosso professor Eduardo Rocha. Olá! Vocês sabem como podemos mensurar o nível de rendimento de um funcionário? Ah, desculpa, professor, eu não falei da empresa, né? Perdão. Começa de novo, vou começar tudo de novo. Vamos lá. Vou pular só a parte do boa noite, tá? O grupo é formado pela Amanda Silva, Amanda Silvestre, Eduardo e eu, William. Nós estaremos abordando projetos de avaliação e desempenho. E aí, como empresa, né, a base para o projeto foi a empresa Atacadão. A empresa Atacadão, ela é do segmento de atacados e avarejos,
Hoje nós temos desenvolvimento de 300 filiais a nível Brasil e internacionalmente, Marrocos, México e França. Temos o grupo Carrefour e somos patrocinados pela Google. Olá! Vocês sabem como podemos mensurar o nível de rendimento de um funcionário? A avaliação de desempenho é uma ferramenta do RH para analisar a performance de um colaborador ou de um time inteiro. Por meio da avaliação de desempenho, é possível avaliar a competência técnica e comportamentais do colaborador. Para que vocês possam compreender como é que é dividido, nós desestruturamos a questão do mercado, né, do atacadão. Ele é dividido por alguns setores, e para que ficasse de forma mais clara e objetiva sobre a avaliação do desempenho, nós pegamos como experiência à frente de caixa, né? E então, os cargos, ele é formado por 2 líderes, o auxiliar de frente de caixa, os operadores e o empacotador. Ele tem como a supervisão do administrativo e um cargo de especialista da analista de frente de caixa. Ao seu lado direito, vocês possam ver aí a visão da frente de caixa. Quando a gente fala de PDVs, nada mais é do que o ponto de venda, são os caixas onde os operadores ficam sentados. Para que os senhores possam compreender, é necessário estar explicando sobre esse setor. Vamos conhecer os indicadores desse setor. Bom, como eu falei, a entrada do setor de frente de caixa, o ato de estar desmembrando dos outros setores é justamente por aí. A gente tem aí 8 indicadores de frente desse setor. E aí, para o trabalho não ficar tão extenso, por isso que nós focamos na frente de caixa. Os indicadores, as metas do absenteísmo, ou seja, a colaboração, a participação do colaborador, trabalhando em horas, né? Mapa de atendimento, percentual de caixas abertos, ou seja, naquela foto onde nós vimos anteriormente, é o quantitativo, né? Geralmente vai de 20 a 28 PDVs, ponto de venda, onde fica a operadora sentada, e precisa-se ter um percentual maior para que possa receber o cliente. O quebra de caixa, que é oferecido pela operadora, ou um processo errado que ela realize, dê um troco a mais. O estorno de mercadorias por erro do operador, ou seja, quando o operador, você faz uma compra e está levando 5 produtos, e a operadora registra lá 10 produtos. É um erro operacional, não é uma desistência do cliente ou não é uma troca da mercadoria. Então, isso é mensurado, é a atenção da operadora, olhar para a sua tela, verificar se realmente o registro está sendo somente aquilo que o cliente está levando para a sua residência. A diferença de embarque, que é em relação ao recolhimento de sangrias e valores, a recarga, que é o oferecimento de recarregar os celulares em dezenas de operadoras telefonias, a digitação de mercadoria. É quando o código de barras não passa pela leitura do scanner, e aí a operadora pede a autorização, teoricamente, pede-se a autorização para que seja digitado aquele código de barras. Uma vez que a operadora não pede autorização ou não tem a responsabilidade ou do auxiliar de frente de caixa ou do líder de frente de caixa, passa a ser dela a responsabilidade. Então, isso é mensurado. A captação de CPF, como eu já falei, o setor de frente de caixa, ele também é integrado com o cartão atacadão. E, com isso, a digitação do CPF fomenta a conversão para cartões e fica de responsabilidade da operadora. Bom, o trabalho com a avaliação de desempenho, ele tem aí uma visão bem clara pela equipe das fragilidades que esse setor possui no ato que se fala do tema da avaliação de desempenho. Como implantar a ferramenta da avaliação de desempenho individual e coletivo no setor de frente de caixa, pois hoje ainda não é existente.
uma empresa aí multinacional que ainda tem esse ato falho de não fazer uma avaliação por desempenho sobre os seus colaboradores dos setores. Eu estou dizendo do setor de frente de caixa. E aí os senhores possam mensurar a parte de hortifruti, frios, mercearia, né, a parte de estoque. Então, isso tudo fica nessa defasagem em relação à avaliação de desempenho. Otimizar a produtividade de tempo de análise e aplicabilidade dos resultados apresentados, desenvolver a avaliação semestral sobre o resultado da equipe. Por que a semestralidade? E não sendo anual? Porque devido aos resultados e os indicadores oferecidos por esse setor, é necessário que se faça semestralmente, porque também é baseado dentro de uma avaliação, né, de uma campanha que a empresa realiza, que é a Copa Urra, que é uma competição sadia que eles utilizam aí para poder estar otimizando os indicadores de diversos setores. Conscientizar a responsabilidade do gestor sobre os seus liderados, ou seja, hoje, atualmente, a contratação de gestores é do piso de loja. Pouquíssimos são contratados de fora. Então, muitas das vezes, tem a deficiência em a apresentação das competências. Muitos líderes não têm uma graduação completa, ou não têm a experiência, a vivência em outros lugares, como no quadro de gestão, e isso acaba prejudicando os seus liderados. Identificar e aprimorar as técnicas e habilidades do funcionário, potencializando o seu perfil profissional. Automaticamente, é bem claro, quando você tem uma equipe ciente, ela fica eficiente. Então, através da avaliação de desempenho, mostrar para o colaborador os números, as metas e o alcance que esse colaborador teve sobre isso, ele torna um ato de potencializador, ou seja, ele desperta no seu lado profissional o interesse e a motivação. Realizar os feedbacks mais assertivos com menos subjetividade. Hoje, se um colaborador queira ser recompensado numa promoção ou num aumento de salário, hoje é somente visto, infelizmente, o nível de absenteísmo ou a parte comportamental desse colaborador. Então, entende-se que se o colaborador ele é próximo ao líder e não possui uma falta, ele está apto a fazer um processo seletivo. Entretanto, quando se puxa nas suas metas e resultados, o colaborador não é tão eficiente ou participativo no seu setor e automaticamente sobre a empresa que qual trabalha. Vamos falar sobre análise dos processos? Os indicadores e metas possuem relatórios, parâmetros alimentados pela matriz. É um setor que fica em São Paulo. Bom, para que vocês possam compreender, no estado do Rio de Janeiro existem 23 filiais, divididas em municípios e bairros. E aí, é dado como regionalidade, ou seja, o regional. A regional hoje é baseada na filial de Jacarepaguá, onde tem um grupo de especialistas que acabam dando consultorias e visitando-os, fazendo o caminho do cliente. Então, eles vão lá e analisam como é que está, dá sugestões, são especialistas, desde a analista de frente de caixa até a coordenadora de RH. E tem o setor de São Paulo, que tem especialista também em diversas áreas, que é onde cria o Smart, né, para as filiais, a nível Brasil, e também, acabam repassando os relatórios desses indicadores de maneira diária, mensal ou semestral. E, entretanto, por mais suporte de informações que a empresa possa receber e o setor de frente de caixa possa ter, alguns líderes, devido à carga operacional, consequentemente, não conseguem repassar os seus liderados. Ou seja, não faz aquela reunião, não leva para a sala de treinamento, ou não conversa sobre o liderado, qual é a próxima meta. Um exemplo,
temos aí a recarga. Pouquíssimos colaboradores sabem quanto que o setor de frente de caixa vai ter que entregar no final do mês em relação a reais. Isso aí é a responsabilidade do líder, mas também não é visto como líder um centro só. Por quê? Porque ele tem a parte operacional, ele tem a parte administrativa e também é muito burocrático em relação à análise dos relatórios. Bom, como vocês podem ver aí a foto, essa foto é baseada numa filial do Rio de Janeiro, aonde nós temos pessoas aí começando a criar uma avaliação de desempenho. Olha como que vocês possam ver que é bem arcaico, com régua, análise de número a número. Tem uma colaboradora lá atrás vendo o mapa de atendimento e ela está contando e somando para poder dividir entre os horários, para saber se realmente foi sadio o atendimento. Aí a gente passa para o preenchimento de uma planilha. Olha como é que pode ser. Tem aí a matrícula, o operador, e aí a recarga que esse colaborador fez dentro do mês, do exemplo aí de janeiro, o erro de operadora, as ausências que uma operadora possa ter tido, a quebra de caixa, o indicativo do cartão e entre outros. E aí teve a necessidade de levar de início. Essa é uma filial modelo, ou seja, as outras filiais do Rio de Janeiro, ainda os seus gestores não produzem esse tipo. É algo que o gestor levou, teve a iniciativa de levar para a sala e mostrar aí para o seu colaborador o quanto que ele está produzindo. E em conversa com a analista de frente de caixa, que participou com a entrevista conosco, ela nos informou que essa equipe dessa filial teve uma mudança significativa. Então, é válido. Então, o grupo está sugerindo a implantação de 2 softwares, sendo ele um sistema inteligente integrado com Power BI para visualização de dashboards, ou seja, é um programa que já existe, que é um sistema de inteligente conhecido como Safe Web, mas que não possa ser atualizado para avaliação de desempenho. Então, como eu falei anteriormente, em São Paulo tem um grupo de especialistas, inclusive dentro da área de TI, que consegue, é claro, com custos, orçamentos, começar a implantar. É logicamente que é trocar uma roda de um ônibus em movimento. Então, entende-se que essa implantação seria para as futuras lojas e depois aquele retrocesso vindo limpando os processos nas filiais que já são existentes. E com isso, esse sistema inteligente não obriga a dinâmica do gestor de frente de caixa ou de qualquer outro setor ter habilidade informática em Excel ou em Power BI, o custo também para se dar uma aula, né, um curso. Então, aperta somente um botão e aí ele consegue ranquear, consegue captar todas as informações e nutrir através dos relatórios que já são alimentados diariamente. E através disso, o líder consegue visualizar como é que está a sua equipe no dia A, no dia B, ou no dia C, ou no final do mês. Desenvolver o treinamento de capacitação para os líderes, para que possam conduzir uma avaliação de desempenho. E aí a gente fala que tem que ter um orçamento, um consultor de RH, aonde vai promover durante uma semana para essas 300 filiais. Então, a gente está falando aí de um período de 3 meses, né, de trabalho para se juntar os 46 líderes do município do Rio de Janeiro, levar para algum lugar, isso tirando o fator pandêmico que hoje nós vivemos. Pode ficar mais barato, porque introduzindo uma sala de treinamento, então imagina, um Meet relacionado e cada filial tem os seus 2 líderes lá na sala, de uma hora tal a uma hora tal, um consultor em São Paulo, digamos assim, dando um treinamento, ou se não, porque não todos reunidos. Então, ele ia baratear de uma forma mais clara, né? Melhor, na verdade. E um novo sistema deixando de ser subjetivo ou uma ação forçada. Bom, com isso, a implantação da avaliação de desempenho,
treinamento com especialista, capacitação dos líderes, licença de software, Power BI para todas as filiais, criação de um novo sistema integrado com fácil acesso, possibilitando ranquear para obter um resultado mais preciso, desenvolver e a valorização do funcionário. Olha que coisa prática. O colaborador, o gestor está lá e ele está potencializando, ele traz a motivação sobre o funcionário de cada setor. Então, ele entende que o alcance, as recompensas é mais próximas, porque ele entende que é tudo aquilo que é resultado do trabalho dele. Bom, para quem tem dúvida do que é um Power BI, ele está aí. Esse acesso é feito pela internet, né? É uma imagem da internet, e aí vocês podem ver que ele pode percentuar tudo aquilo que vocês precisam, tudo aquilo que a empresa Atacadão, na verdade, precisa, que os setores necessitam. Existe um livro chamado Que Todas as Coisas Podem Ser Medidas. Então, por que o repositor também não pode ser medido o tempo de operação? Por que o hortifruti não pode medir o tempo que a fruta fica ali exposta, ou o tempo de abastecimento, né? O que a cafeteria também, como setor da empresa Atacadão, consegue produzir para os seus clientes. Bom, com isso, a gente pode obter uma melhor parametrização após a implantação de nova ferramenta, maturação de diferentes graus hierárquicos, potencialização da equipe de setor através de gestores, meritocracia baseando sobre o resultado, né? Porque se desenvolve na empresa Atacadão a questão da meritocracia. Mas o que seria meritocracia? O ABCDismo? Tempo de casa? O tempo de casa, será que é uma ação de merocrática para poder promover o funcionário? A eliminação da carência do desenvolvimento do profissional através dos PDIs. Ou seja, se o colaborador ele tem a informação e o líder leva para a sala, tem um bate-papo numa ação de 180 graus, e aí ele consegue captar e desenvolver com aquele colaborador, com aquele operador, com o empacotador, com o auxiliar de frente de caixa, o programa de desenvolvimento individual, de uma forma mais elaborada. O desenvolvimento de uma empresa necessita dos resultados, indicadores e ações administrativas ou operacional. A gestão dos funcionários envolvidos ao processo são indispensáveis para que o resultado seja satisfatório e assertivo. Não existe uma empresa só com paredes. O maior patrimônio de uma empresa são as pessoas. Então, incentivo, todas as ferramentas, todos os subsistemas têm que ser direcionados para as pessoas que estão nessas empresas. E na empresa Atacadão, para que ela tenha o prazer de estar, de querer crescer dentro da empresa. E aí, professor? Espera aí que eu não estou ouvindo. Ah, estava desligado aqui, eu tinha deixado desligado. Aí no finalzinho você ia passar o vídeo. Isso, eu ia passar o vídeo sim, professor, só que eles não iam conseguir escutar. Mas se você não conseguir, não tem problema não. O trabalho de vocês, a apresentação, ficou muito boa. Muito show. Não ficou, pessoal? Todos os dois trabalhos excelentes. É o que eu estou falando, gente. Todos os trabalhos, sem exceção, 5 trabalhos, não tem como. Semana que vem vai ser um show. Siciliana tem que chamar um médico para acompanhar ela, senão ela sofre um infarto. Tá muito bom o trabalho. Os dois excelentes. O William estava parecendo o Capote falando. Não, olha, gente, eu não estou brincando, não. Tem essas apresentações desses projetos no final. Eu falo com a Siciliana, nós vamos ter que parar com esses projetos, com essas apresentações, senão daqui a pouco eu vou perder meu emprego. Um aluno desse aí enchendo, toma o meu lugar, ué. Tá doido, ué. Para de show, professor. Vocês apresentam melhor do que eu.
Pelo amor de Deus, eu vou fechar a empresa. Nada, professor. Isso se chama desespero de nota. Professor, deixando bem... Todos dois muito bom. Sul América, muito bom. O Atacadão é muito bom também. Parabéns mesmo. Tá? Não tem como. Semana que vem não tem como dar errado, não. Fica tranquilo. Diga lá, o que você fala. Professor, deixando bem claro que no dia da apresentação os 4 vão estar participando, né? Porque com essa troca aí de entrada, saída, aí para não confundir, também não segurar a turma, tá? Quanto tempo deu, professor? 20 minutos. Porra! Deu 20 minutos, ué. Começou 7h30, terminou 19h50. Mas tá bom. Tá, 20 minutos tá legal. O que eu falei? 15, 20 minutos. Não pode se estender demais. Fica 40, 35 minutos, 40 minutos aí passa. Aí fica cansativo e atrapalha os outros, né, que vão apresentar e vai prolongando demais. Mas 20 minutos tá bom demais. Tá excelente. Tá, já tô vendo a sua apresentação. Pode, a hora que quiser, pode começar aí. Tá bom. Alice, Lívia, tá todo mundo pronto? Sim, vamos. Lívia, tá por aí? Ok. Então, pode ser? Uhum. Então, gente, boa noite, professor, boa noite todo mundo. Nosso projeto ele foi baseado, né, na empresa Case Vídeo, onde nós criamos algumas sugestões, né? O nosso projeto dessa matéria, né, a respeito do treinamento e desenvolvimento de funcionários. E aqui temos os participantes desse grupo. Pode passar, por favor. Então, durante essa apresentação, né, durante esse projeto, nós vamos abordar esses 6 tópicos. Aí, ao longo do projeto, nós vamos conhecer um pouco da história da empresa, dos processos que ela tem atualmente, a nossa sugestão em vista de uma proposta de mudança, a forma de operacionalização durante esse processo, cronograma e orçamento, e também o retorno que nós esperamos, assim, da aplicação dessa sugestão. Então, para entender um pouco da sugestão que nós temos, vamos conhecer um pouco melhor a empresa, né? A Case Vídeo. Acredito que todo mundo aqui já tenha comprado qualquer coisa, nem que seja um doce, na loja, né? Sempre tem uma loja próxima à nossa residência. Então, ela iniciou as suas atividades no ano de 1988, aqui mesmo no Rio de Janeiro, com principal foco na região fluminense, como uma empresa varejista de utilidades domésticas. Em 2008, ela acabou enfrentando uma crise financeira, não sei se vocês lembram desse ocorrido, né? Já tem bastante tempo, onde ela sofreu uma embargação, né? Ela tinha um marco nessa época já de 70 lojas espalhadas pelo Rio de Janeiro, mas aí sofreu essa crise nessa época. Em 2009, a empresa ela foi comprada, ela passou a ter um novo diretor após essa recuperação judicial, onde, assim, foi um ano de renovação para a Case Vídeo. A partir de 2009, nós temos uma nova companhia, né? Temos uma nova loja que teve novos objetivos e metas a serem alcançadas também. Em 2010, a empresa passou a investir em lojas fora do Rio de Janeiro, né? Expandindo, assim, para outros estados. Uma empresa que, sim, se enxergava apenas como carioca, né? Ela passou a ver a possibilidade de se tornar uma empresa assim, totalmente brasileira. Então, aqui nós já temos a evolução da companhia. Em 2019, ela conseguiu um marco de 100 lojas espalhadas pela região sudeste. Atualmente, nós já temos várias lojas em todos os estados. A empresa ela passou, assim, a investir nessa expansão de modo nacional. Em 2020, com o início da pandemia, as lojas elas ficaram fechadas durante muito tempo, né? Elas tiveram as suas atividades suspensas e eles conseguiram uma liminar com a abertura de quiosques em alguns mercados, por esses estados também da região sudeste. Então, durante a pandemia, as vendas elas não ficaram apenas online, né, pelo aplicativo e pelo site, mas também conseguimos, assim, manter os nossos funcionários e continuar com as vendas físicas. Isso gerou um retorno muito positivo, tanto que ainda temos essas lojas. Em 2021,
a empresa criou o projeto de triplicar esse número de lojas existentes, que no momento nós temos um marco de 176 lojas, se não me engano, e temos o objetivo de triplicar esse número em até 5 anos de forma sustentável e equilibrada. Pode passar, por favor. Então, vamos falar agora dos processos atuais da empresa, né? Visto que o nosso projeto é um projeto de treinamento e desenvolvimento de funcionários, a empresa, no momento, ela possui um espaço físico de treinamento e desenvolvimento que não está sendo utilizado devido à pandemia, né? Então, eles criaram uma plataforma digital que é chamada Casa do Saber, onde todos os funcionários eles têm acesso a treinamentos existentes. A integração de novos funcionários ela também é realizada através dessa Casa do Saber. Então, todos os funcionários eles têm acesso e podem fazer uso constante dessa plataforma. Os cursos, mas o que nós percebemos, né, nesse momento? Os cursos e treinamentos que são oferecidos pela Casa e Vídeo, eles são voltados para questões de desenvolvimento interno, né? A empresa ela está com uma proposta de crescimento a nível nacional, então ela ainda não é conhecida em outros estados, visto que o forte dela é a loja física. A gente acredita que ela precisa investir um pouquinho melhor nisso. Então, a partir do próximo tópico, nós vamos falar melhor desse processo. Pode passar, Larissa, por favor. Agora é com o Lívio. Beleza. Então, vamos falar agora dessa proposta de mudança, né? Como a companhia está nesse processo de expansão, acreditamos que haja necessidade do investimento na melhoria desse atendimento nas lojas físicas. Como eu mencionei, ela está expandindo para lugares em que ainda não é conhecida. Então, a fidelização desses clientes que vão ter o primeiro impacto, né? Primeiro conhecimento, é um bom atendimento. É estatisticamente comprovado que clientes eles deixam de comprar em determinado lugar se ele é mal atendido. Então, nós acreditamos que a empresa ela precisa investir nesse procedimento para que ela tenha um bom retorno financeiro. Como é que esse cliente novo ele vai ter um impacto ruim numa nova loja? Ele com certeza não vai retornar. Então, acreditamos que esse é o processo positivo, esse é o processo que a empresa ela precisa iniciar para poder gerar esse retorno financeiro de uma forma bem melhor, até porque é isso que toda empresa quer, né? Ela quer o retorno positivo com o bolso cheio. Então, nós criamos uma programação de treinamento, onde todos os colaboradores eles vão ser desenvolvidos e treinados, tanto os atuais como os futuros que vão entrar na empresa, em vista desse objetivo. E agora os meus colegas vão poder falar um pouco melhor de como vai ser essa operação. Boa noite a todos. Eu sou o Lívio, né? Quero agradecer aí a oportunidade de poder aqui estar contribuindo aqui com todos, né? E aprendendo com todos, ao nosso professor, a mesa, né, a bancada. Quero agradecer a oportunidade. E vou falar um pouco como que se dará esse desenvolvimento para os novos funcionários, né, que aí se fala de investimento em treinamento, feedback 360 grau e o ensino e-learning, né, que em primeiro lugar, em primeiro momento, a integração será totalmente remota, né, pela própria plataforma da companhia. Aquele momento de integração na empresa, né, junto aos outros novos colaboradores, conhecerão os processos da empresa, seus objetivos, benefícios, atividades que serão realizadas em loja, dentro dos assuntos pertinentes ao RH. Até porque, durante esse momento, a integração será realizada com um profissional de RH. Em segundo momento, esses colaboradores terão a oportunidade de conhecer um ao outro, né, ainda durante a plataforma. Haverá uma rodada de entrevistas, cada colaborador entrevistará outro de forma aleatória. Essa dinâmica irá propor a integração de uma forma descontraída e facilitando que todos se conheçam melhor e quebrem aquela barreira que se tem, né, no início. Todo início é complicado, a gente sabe como é que funciona. Em terceiro momento, esse processo já será presencial, né, quando já estará junto ao RH, os novos aprenderão do que a empresa vende, o tipo de treinamento e o retorno esperado por parte de cada um.
De acordo com essa função, vamos aprender com quais fabricantes realizamos parcerias, procedimentos de troca, adesão ao cartão de loja e assuntos pertinentes a toda essa rotina. Iremos realizar dinâmicas de grupo referente aos tipos de atendimento que poderão presenciar em loja. E, em grupo, irão analisar cada um deles, destacando aspectos positivos e negativos, né? Em quarto momento, teremos um treinamento de 2 dias com um palestrante, presencialmente. O palestrante irá abordar temas como atendimento ao cliente, como agir diante das situações e conflitos, que não são poucos em loja, fidelização de clientes, dentre os outros. A partir de então, esses novos colaboradores poderão receber o treinamento prático diretamente em loja, onde poderão aplicar os conhecimentos obtidos durante esses dias de treinamento. Esses funcionários será como um carrapato, né, onde acompanhará os processos, né, acerca de um outro funcionário, assim até tomar conhecimento prático dos procedimentos. Aí, como que se dará esse treinamento para funcionários já ativos? Sempre visando, né, a melhoria do programa de treinamento, estamos sugerindo a adoção de novas metodologias nesse processo, como, por exemplo, e-learning, possibilidade de um treinamento interativo a partir de uma realidade virtual, porque é uma forma de educação, né, à distância, quem emprega recursos computacionais e audiovisuais para promover o aprendizado à distância, né? E essa plataforma pode ser usada de sua casa, sem se limitar ao ambiente de trabalho, uma facilidade muito grande atualmente em vista dos trabalhos em home office. A gamificação será a plataforma de treinamento digitais interativos, onde os funcionários poderão desenvolver e aprender habilidades estratégicas para o dia a dia do trabalho. E o feedback 360, como o uso de Google Forms. Nesse modelo de avaliação, contamos com a participação de todos para avaliação de desempenho. Caiu? Ficou mudo aqui? Lívio. Ah, tá, achei que fosse eu aqui. Caiu? Não caiu não. E tá. o quinto será o treinamento, né? Terá um prazo de 18 dias, contando com a integração online e presencial. O treinamento online terá duração de 1 dia, com palestrante 2 dias e em loja cerca de 15 dias. Pode seguir aí, Larissa. Gente, boa noite, eu sou a Larissa, tá? Para quem não me conhece, primeiramente eu queria agradecer ao Capote por ter tirado as nossas 1000 dúvidas, né? Sempre disponível para ajudar a gente, e às vezes ele tá tarefado como sempre, né? Coitado. Mas sempre disponível para tirar qualquer dúvida da gente, a Fabiana também. Eu queria agradecer e eu vou falar um pouquinho sobre o cronograma e orçamento, né? Os prazos, os valores e tudo mais. Como o Lívio ele já introduziu, o treinamento ele vai ter um prazo total de 18 dias para novos funcionários, né, contando com a integração online e o treinamento presencial, que vai ser dividido. Treinamento online 1 dia e o presencial vão ser 15 dias. E a gente ainda vai ter 2 dias de palestra, né, como ele falou, que a gente contrataria um palestrante para estar falando assuntos pertinentes, né, o atendimento e tudo mais. Sobre o orçamento, eu dei uma pesquisadinha de quanto a gente gastaria, né, no caso de treinamento e outros gastos a mais, né? Então, o coffee break ficou R$300 a cada 20 funcionários, tá? O palestrante, eu pesquisei assim uma média na internet e tudo mais, ficaria em torno de R$2.614, um treinamento de boas práticas de atendimento e mentoria. A gente daria um brinde para os funcionários, né, tipo, de boas-vindas, aqueles que estão vindo, né, porque todo mundo gosta de brinde, então as pessoas, elas ficam mais motivadas. Então, seria uma caneta, uma garrafa, eu botei 2 vezes caneta, seria um caderno, na verdade, uma garrafa e uma caneta, depois eu vou ajeitar isso, e sairia R$60 por funcionário, mais ou menos, pelo que eu pesquisei. Aí, daria 1.200. E a gente também daria um certificado de participação da palestra, né? Porque dependendo da palestra, assim, a gente sabe que sempre tem um certificado de horas, você participou da palestra e tal. Pelo menos lá na empresa, das palestras que eu já participei, a gente sempre ganhava um certificadozinho
e eu achei isso bem show. Então, seria R$10 por funcionário, totalizando 200, e o custo total desse treinamento sairia por R$4.314, pelo que eu dei uma pesquisada. Sobre o retorno esperado, a gente espera, obviamente, da evolução dos alunos, dos funcionários, né? A gente espera que isso melhore, né, a redução de rotatividade na equipe, porque a gente sabe que tem empresa que o funcionário não tá bom, não tá seguindo as regras da empresa e tudo mais, não tá seguindo a linha, vamos lá, demite, contrata hoje outro, porque a gente sabe que ninguém é insubstituível, né? Então, a gente preza pelo funcionário, então a gente, treinando e desenvolvendo eles, a gente espera que reduza a rotatividade na equipe, né? E a otimização dos processos também, né? Porque se você treina, desenvolve aqueles funcionários, a gente acredita que isso, assim, a gente tem um foco maior, né, nesse treinamento e desenvolvimento, a gente acredita que isso possa diminuir a frequência dos treinamentos, né? Porque se a gente investe num prazo de 15 dias, aqueles treinamentos focados para tudo que os funcionários estão carecendo, né, no atendimento do dia a dia, então a gente acredita que isso otimiza os nossos prazos mais para frente. Aumento da motivação dos funcionários, né, porque eu acredito que quando você recebe um treinamento, você vê que a empresa está investindo em você, porque ela gosta do seu trabalho, gosta do seu atendimento, eu acredito que isso motiva os funcionários, até mesmo para você ver oportunidades de crescimento na empresa, né, porque eu acho que você não entra numa empresa para ficar estagnado naquele cargo, não, você sempre quer crescer, você quer ir além, então, assim, isso aumenta a motivação dos funcionários, né. E também tem um impacto produtivo, na produtividade, né, dos colaboradores, porque eu acredito que, às vezes, você pode fazer algum processo errado, porque você não sabia, porque tal colega te ensinou assim, e naquele treinamento você aprende a forma correta, então, assim, isso pode aumentar a sua produtividade, isso pode diminuir os gastos, né, que talvez estivesse tendo por conta de um treinamento não tão eficaz assim. Só mais uma coisinha. Aí é isso, professor. Eu vou deixar aqui uma frase, né, de Peter Drucker, eu acho que é isso. O maior benefício do treinamento não vem de se aprender algo novo, mas de se fazer melhor aquilo que já fazemos bem. E a gente também deixou aqui as referências bibliográficas, né, de onde que a gente procurou as coisas, um pouquinho do que a gente falou sobre treinamento e desenvolvimento. Aí é isso, eu queria agradecer, né, pelas suas aulas, pelas aulas da Fabiana, falar que eu já tô com saudade de vocês, tá? E é isso. Muito bom! Pessoal, tô nervosa. Muito bom! Beleza, parabéns também. Obrigada. Outro trabalho que ficou muito legal. Pessoal, tá todo mundo muito show. Deixa eu só dar umas dicas para vocês aí, né? Olha só, porque eu acho que os outros dois grupos não vão apresentar hoje. Já eu vou ver com os grupos aí. Olha só, treinem também, gente, a parte do outro colega seu, do seu trabalho. Sabe por quê? Pode acontecer imprevistos, né? Imprevistos acontecem. E, por exemplo, assim, vamos supor que chegou a vez da Larissa falar, né? O Lívio acabou a parte dele lá, então passo agora a palavra para minha amiga Larissa. Não pode acontecer da internet dela lá, dar uma pane lá e a internet dela sumir, e ela sumir da tela também, e demorar para voltar, e aí? Aí nós vamos ficar aqui esperando todo mundo aqui, sem saber o que fazer, seus colegas tentando ligar. Então, eu aconselho que todos, é muito importante que todos saibam também apresentar a parte do outro, né? Porque no momento desse aí, se o Lívio passa a bola para a Larissa, aí a internet da Larissa dá um pane, e a Larissa não entra, e passa um pouquinho, ela não volta, o Lívio continua. E outra coisa, é muito importante também, cada um que vai participar da apresentação, que ele tenha a apresentação no seu computador, onde ele estiver apresentando também. Porque, vamos supor, né, no caso aí desse trabalho da Casa e Vídeo, quem que estava passando os slides? Era eu. A Larissa que estava passando. E se no dia, né, eu não estou falando isso para julgar praga em ninguém, não, mas você sabe que problemas acontecem. Vai que lá no dia, lá, no meio da apresentação, a internet da Larissa, pum,
Sono. Deus me livre, professor, Deus me livre. Mas, gente, isso aí já aconteceu, ué. Aí, o Lívio, ou quem que era a outra pessoa que apresentou também? Era o Lívio. Oi? Alice. Alice, né? A Alice ou o Lívio fala, gente, ó, parece que deu um problema com a internet da Larissa e ela estava apresentando. Deixa eu compartilhar minha tela com vocês aqui e eu continuo passando os slides. Entendeu? Vocês têm que estar programados para os possíveis problemas. Ah, não, senão... quanto a isso, professor, fica tranquilo, que tá todo mundo com slide, mas qualquer eu tô falando para os outros grupos também, para todo mundo, né, que está aí assistindo hoje. Não, eu falo porque isso aí, gente, em apresentações passadas, em algum momento aí aconteceu um problema desse. Aí a menina sumiu e era exatamente a menina que estava passando os slides. Ela sumiu da tela, deu um problema na internet dela. Aí eu falei, fulano, você não tem... eu não tenho aqui no meu computador o slide, não. Fulano, você não tem? Não tem. Ninguém tinha, só a menina tinha. Não é possível. Então, vocês têm que estar preparados para os possíveis problemas. Então, pensem com vocês, quais os problemas que podem acontecer, né? Se acontecer, o que vocês vão fazer? Tem que estar todo mundo mais ou menos preparado para não deixar a peteca cair. Se também acontecer algum incidente maior também, não tem problema não, gente. A gente espera... a pessoa reestabelecer a internet dela lá, não tem problema, a gente vai dar um jeito, mas é muito bom, né, que o grupo, né, tenha um segundo plano ali, né? Deu um problema com um, tem o outro para resolver o problema, isso até mostra para lá, para quem estiver assistindo, a coordenação, os demais professores, quem estiver assistindo, mostra, o grupo foi proativo, a menina lá deu um problema na internet, o outro já entrou, já resolveu, parabéns, né? Abrilhanta ainda mais, igual o caso da menina do semestre passado, que ela teve um problema para sair do trabalho dela, o grupo não foi prejudicado, ela se apresentou lá no ponto de ônibus, do próprio celular dela. Ficou mais bonito ainda a apresentação, porque todo mundo falou, gente do céu, olha para você ver, se de repente fosse um outro aluno, de repente não ia apresentar, ia prejudicar o grupo, a menina mesmo lá no ponto do ônibus, apresentou o trabalho dela, a Siciliana ficou encantada, todo mundo ficou encantado com né, a menina ter usado o recurso de fazer no próprio celular dela, no meio da rua. Olha que legal. Então, vocês têm que estar preparados, né, para os possíveis problemas. Gente, olha só, os outros dois grupos, então, vão deixar para a gente fazer no final de semana, né? Eu acho que não terminaram ainda os slides, não é isso? Ou estão aí para apresentar? Hein, pessoal? Pessoal, os outros dois grupos que não falaram hoje, eles realmente hoje não vão apresentar. A gente vai marcar um dia no final de semana, é isso mesmo? Professor, fala aqui o nome do grupo do Zona Sul. Vamos deixar para o final de semana mesmo. Tá. E o outro era o... Cobremax, realmente já tinha falado que ia deixar para o fim de semana. Cobremax também, né, gente? Isso, positivo. Tá. Então, beleza, não tem problema não. Gente, então, olha só eu já vou encerrar. Só queria perguntar, vocês aí que apresentaram agora por último, ficou alguma dúvida? Tem alguma coisa ainda que você ficou na dúvida, queria que eu desse uma ajuda para esclarecer alguma coisa qualquer sobre... Eu achei que todas as 3 apresentações de hoje estão, assim, muito bacanas. Não tem muito que mexer, não. É só treinar mesmo e não tem muito que mexer, não. Está muito bacaninha. Tem alguma dúvida ainda? Larissa, Olívio e Alice? Não, professor, tá tranquilo. A gente só vai treinar mesmo essa questão de passar, né, entre um falando e o outro. A gente vai fazer um treinamento entre nós mesmos, para na próxima quarta tá de boa. E mesmo quem apresentou hoje, se no final de semana quiser fazer um treinamentozinho comigo aí, né, de repente que pensou em modificar alguma coisinha, quiser falar comigo, professor, dá para a gente fazer um treinamentozinho lá para o senhor ver como é que tá? Dá. Só me falar, eu paro minha correção de prova aqui e atendo vocês. A gente faz um novo treinamento. Tá? Aí, qualquer coisa a gente avisa, tá bom? Obrigada, professor. Então tá. Gente, então, ó, parabéns aí todo mundo. Eu tô falando, desde o início, os trabalhos estão ficando muito bons. Tenho certeza que semana que vem vai ser um show.
tá? Os outros 2 grupos, então, que faltaram, a gente, no final de semana a gente combina direitinho aí, faz o treinamento. E aí, quarta-feira que vem é só partir pro abraço. Tirar 4 todo mundo, se Deus quiser. Gente, muito obrigado a todos. Beijo no coração. Fiquem com Deus aí. Qualquer coisa que precisar, me falem. Me chamem lá no WhatsApp, tá? Obrigado, professor. Tchau, professor. Valeu. Boa noite. Professor, boa noite, obrigada. Parabéns a todos aí. Obrigada, Nada, professor. Boa parabéns. noite. Bom final de Valeu, semana. Kátia. Obrigada. Você também, querido. Tchau, professor. Boa noite. Fica com Deus. Valeu. Valeu, Amanda. Bom descanso a todos aí.